tudo bem? Sejam bem-vindos ao Amauri Responde. Nosso tema de hoje é abertura de empresa. Seja bem-vindo, Amauri. Olá, Marcinho, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? E aí, Marcinho, vamos embora. Vamos lá. E aí, Amauri, como que a gente faz, né? É uma dúvida que a gente percebe que a gente enfrenta bastante aqui no escritório. Como que a gente faz para abrir uma empresa? Olha, Marcinho, o processo de abertura da empresa é muito simples, mas o empresário precisa ter alguns cuidados nessa abertura, porque senão ele vai se complicar. E, Amauri, qual que é o cuidado que a pessoa precisa para poder estar abrindo essa empresa? Olha, Marcinho, normalmente o primeiro cuidado e o mais importante de todos é a escolha da onde ele vai colocar a empresa dele. Então, a primeira coisa, ele tem que observar se esse local está regularizado junto à prefeitura, aos órgãos públicos, se ele tem alvará de corpo bombeiro, então se ele está com a BITS. Então, a primeira coisa, ele deve se dirigir ao órgão público, normalmente a prefeitura, para ver a regularização desse imóvel junto àquele órgão, para depois ele fechar o contrato, para que ele não tenha surpresas com isso. Certo. E quais são os documentos e autorização que essa empresa precisa para poder constituir esse CNPJ, Amauri? Olha, Marcinho, hoje ficou muito simples, porque hoje com o cadastro sincronizado, então quando ele tem o CNPJ, a inscrição estadual em mãos, ele já passou por todos os outros órgãos. Então, na abertura do CNPJ é feita a viabilidade. O que é essa viabilidade? A viabilidade vai ser olhar o nome, se o nome escolhido não tem um conflito na junta comercial, e vai se passar para a prefeitura para ver se está na questão regularizado perante a prefeitura. E aí ele tem que tomar cuidado, porque tem algumas outras licenças que são inerentes ao tipo de atividade que ele vai exercer. Por exemplo, uma farmácia precisa da autorização da vigilância sanitária, da Visa ou da Anvisa, também nacional. Então, tem algumas particularidades específicas para isso. Ele é um restaurante, então precisa do alvará sanitário. Então, de acordo com o tipo de empresa que ele vai exercer, com o tipo de atividade que ele vai realizar naquele local, é as autorizações que ele precisa. Depende do fluxo de pessoas, ele precisa do AVCB, depende da quantidade de pessoas, não precisa, a dispensa já é o suficiente. Então, de acordo com a atividade que ele vai exercer, as licenças adicionais que vai ter que ter daquele ponto. Então, por isso que é importante procurar um contador que possa orientá-lo de quais são as licenças que ele vai precisar para exercer atividade naquele local e a atividade que ele vai exercer. Entendi. E depois que esse CNPJ ele foi constituído, qual seria o próximo passo? Olha, Marcelo, aí ele precisa ter o acompanhamento do contador mais de perto, porque a partir do momento que ele abriu a empresa, está constituído, ele vai ter que escolher agora qual que é o regime tributário que ele vai adotar. Então, existem 3 regimes tributários, é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Nessa fase é importante ele sentar com o contador dele e ele discutir pelas mercadorias que ele vai comercializar, a questão do faturamento, o tamanho da empresa, o porte da empresa, ele ver qual que vai ser o regime tributário que se melhor enquadra aquela situação dele. Então, por isso é importante ele fazer esse planejamento, porque uma vez escolhido o regime tributário, ele tem que ficar até o final do ano, porque a alteração de regime tributário ela se dá somente em janeiro do ano seguinte. Então, se ele optou pelo modelo errado, ele vai ter que ficar até o final do ano pagando os impostos daquela forma. Entendi. E, Amauri, nesse caso, se o empresário precisar contratar um funcionário, o que ele precisa saber? Olha, Marcinho, isso também é um outro ponto muito importante, porque a hora que ele definiu o regime tributário, todo regime tributário tem uma questão trabalhista também de tributos. Então, isso é importante também. E tem também a questão para contratar funcionário, ele precisa conhecer algumas coisas básicas. Vou dar um exemplo para você. Então, ele tem que entender que a jornada de trabalho é de 44 horas semanais, 8 horas por dia. Tem a particularidade como quando é homem ou mulher, por exemplo. Se ele trabalha no domingo, ele tem que ter a escala de revezamento. Aí já funciona da seguinte forma, a mulher tem que ter uma folga um domingo, um domingo sim, um domingo não. O homem a cada 15 dias tem que ter uma folga, a cada 6 dias de trabalho tem que ter uma folga, Então tem particularidades que precisa entender e nada melhor que o contador para poder dar essas informações para ele, para que ele não tenha um problema trabalhista ou não sofra uma atuação
por parte do Ministério do Trabalho. Entendi. Então, depois de todas essas orientações, aí sim o empresário estaria apto a estar abrindo essa empresa, inaugurando essa empresa, Maurício. Justamente isso. E aí, depois que ele conseguiu toda essa documentação, está apto a fazer tudo isso, ainda tem uma parte mais importante ainda, que é o quê? Que ele possa contar com o contador, porque o contador auxilia ele a colocar o preço no produto e a tributação do produto, que isso é importante. Então, o cadastro de produto bem feito vai fazer com que ele pague menos imposto. Então, tem um punhado de fatores ali, que é a questão tributária do dia a dia. Então, ele precisa ter o acompanhamento do contador dia a dia, orientando ele da forma que ele vai emitir as notas fiscais, qual produto ele pode comprar, que a margem de lucro dele vai ser maior, de quem que ele pode comprar, qual que é o melhor fornecedor. Então, o contador vai poder auxiliar ele nesse dia a dia da empresa dele, para que ele possa ter mais lucro na empresa dele. A gente sabe que o maior sócio dos empresários são os impostos. Então, normalmente, os impostos acabam levando a maior parte. E o empresário fica com a menor parte e ainda fica com o risco da atividade ainda. Então, se ele não tiver um apoio de uma contabilidade ou de um contador que possa auxiliar tudo isso, ele simplesmente vai trabalhar, mas no final não vai ver o dinheiro no bolso dele. Entendi. Então é isso, pessoal. Fica aqui, né, a dica do Amaury, algumas orientações, né? A gente sabe que o assunto é bem amplo, né, Amaury? Mas caso vocês tenham alguma dúvida, está pensando em abrir sua empresa, pode procurar a gente está aqui para atendê-los da melhor forma possível. Nosso muito obrigado e até a próxima!